Bom, gente, ligações covalentes é um assunto extremamente grande. Por quê? Porque eu optei, na hora que eu fui fazer o material de vocês, tal, eu optei por colocar dentro de ligação covalente um monte de outros assuntos que têm a ver com ligação covalente. Por que que é importante que esses assuntos sejam tratados aqui? Primeiro, porque eles têm a ver com ele, com a ligação covalente. Segundo, porque vai começar a te dar uma outra percepção da química. Tava falando aqui antes de começar a gravar a aula, né? O pessoal que está aqui na sala está de testemunha. Você vai sair outra pessoa daqui. As próximas aulas elas vão mudar o teu jeito de enxergar a orgânica. Sabe a orgânica que é meio misteriosa? Acontece umas coisas meio estranhas. Você vai mudar o teu jeito de enxergar conceito de ácido-base. Você vai mudar o teu jeito de enxergar conceito de polaridade, ponte de hidrogênio. Cara, é uma aula maravilhosa. Só que é um assunto que sozinho não cai. Então, o que acontece quando a gente estuda rápido? Quando a gente está com pressa, a gente pula aquilo que não cai. E aí, muitos alunos não dão a devida importância para esse assunto. Isso aqui é a parte mais importante da química. Por quê? É mais importante que ligação iônica. Por quê? Porque a ligação iônica ela dá origem a composto iônico. Composto iônico é tudo igual. Tudo igual em que sentido, né? Por favor. Né? Cristal, sólido, ponto de fusão alto, conduz corrente elétrica na água, né? Tudo aquilo ali. Aqui é uma zona. Composto covalente pode ser sólido, líquido, gasoso, pode ser cristal, tem vários tipos de cristal. O líquido pode ter temperatura de ebulição alta ou baixa. Ele pode ser miscível ou immiscível. Então, aqui vira uma bagunça. Tudo por conta da ligação covalente. A culpa é da ligação covalente. Tá bem? Qual é o roteiro? Olha o tamanho da criança, gente. Aqui. Cara, só para você ter noção, só fazer um parênteses. Isso aqui é um semestre do primeiro ano do curso de Química de faculdade. É isso aqui. Tipo, o cara vai fazer Química, ele vai estudar isso aqui. Mais ligação iônica, mais atomística. Né? Mais atomística. Isso aqui é a parte mais... A primeira coisa que o cara vê quando ele estuda na Química. Porque assim, só para você ter uma noção, gente, isso aqui vai influenciar até a tua percepção de pilha. Até a tua percepção de pilha vai mudar. Sabe aquelas reações orgânicas que você tinha que decorar absurdamente? Não vai mais ter que decorar nada. Porque daqui tem conceito. Então, isso aqui vai estar dividido em partes. Partes. A gente vai dividir isso em blocos. Então, cada bloco vai vir com conteúdo. O primeiro bloco, a gente vai estudar os 3 primeiros itens. Como é uma ligação covalente, como é que eu represento ela, tipo fórmula eletrônica estrutural, e como é que eu trabalho com camada de valência. Como é que eu sei quantas ligações um átomo faz? Tá? Se der, eu falo da dativa. Vamos ver se dá para a gente falar de ligação dativa também. Tá? Mas a hibridização, aí já é um assunto, cara, que eu vou precisar de umas 2 horas para trabalhar hibridização. Tá? Hibridização, que é um assunto que normalmente, se você já fez cursinho presencial, você viu isso em orgânica, talvez. Quando o professor começa a dar orgânica, ele começa a falar lá de uns carbono sp3, não sei o que, da ressonância. Então a gente vai estudar tudo isso aqui. Quando chegar na orgânica, aí você já está com isso. Ah, quando eu falar carbono sp3, você fala, já sei. Tá? Por que eu estudo hibridização aqui? Porque a hibridização é uma forma de ligação covalente. É um tipo de ligação covalente. Especial, digamos assim. Tá? Estou simplificando bastante. Então, a gente vai sair daqui aprendendo que, no final das contas, um átomo ele pode fazer ligação covalente, ele pode fazer ligação dativa, e ele pode fazer uma ligação a partir de um processo chamado hibridização de orbital.
Tá bem? E é isso. Depois a gente discute polaridade, geometria de molécula, né? Polaridade de ligação de molécula e solubilidade. Tá? E aí a gente entra na ponte de hidrogênio depois, tá? Beleza? Bom, isso aqui vai durar, acho, 3 aulas. Essa e mais 2. Então, essa mais a semana que vem inteira, tá? Bom, bora lá. Opa, aqui. Bom, a gente vai ter que fazer alguns combinados aqui. Porque eu vou começar a falar umas palavras aqui e vocês precisam entender muito precisamente o que eu vou estar falando. Sem distorção de conceito. Porque uma coisa vai puxando na outra. Tem tudo uma sequência lógica. Então, a coisa começa assim. Lembra que a gente fala, eu falei lá na parte de ligação iônica, que o átomo quer se estabilizar. Estabilizar significa ter energia baixa. Ponto. Só que na natureza existem várias maneiras disso acontecer. A natureza ela não é uma coisa linear. Tipo, uma forma dos átomos estabilizarem é fazer ligação iônica. Só que para os átomos fazerem ligação iônica, eles precisam ter características para isso. Então, tipo, tem que ter um metal, que é o cara que perde, e o não metal, que é o cara que ganha. Uhum. Agora, e se na natureza houver a possibilidade de uma interação de dois átomos que tenham a mesma tendência? Por exemplo, dois ametais. Então, esse desenho, imaginem o seguinte. Imaginem que esse desenho represente dois átomos de ametais. Então, isso aqui é um átomo de ametal. Aqui seria o núcleo, tá? Aqui é um elétronzinho dele. E aqui eu tenho um outro átomo de ametal. Ametal. Tá? Então, por exemplo, pode ser dois átomos de cloro, vai. Dois átomos de cloro. Tá? Dois átomos de cloro não vão interagir de maneira iônica. Não vão. Porque os dois têm tendência de ganhar elétron. Então, como é que a natureza resolve esse problema? Vai haver uma interação de elétron, mas é uma interação diferente. Os átomos vão se aproximar. E aí o que é que acontece? Lembra lá na parte de distribuição eletrônica que a gente falava de orbital? O que é um orbital? Vamos lembrar. É a região de máxima probabilidade de encontrarmos elétrons. O elétron. Essa é a definição, mais ou menos, do que é um orbital para a gente. Tudo bem até aqui, gente? Desculpa. Deu mudo aqui para tossir. Tá bom? Tá. O que acontece? Quando os elétrons se aproximam, olha que coisa louca. Lembra que na mecânica quântica o elétron é meio que uma onda? O elétron é uma onda. O que a mecânica quântica vai falar? Ela vai falar assim, quando os elétrons se aproximam, ocorre uma interferência de orbitais. Os orbitais, eles se fundem. Então, os orbitais eles vão sofrer uma sobreposição Nossa, Danilo, mas precisa estar tão complicado falar assim? Não basta falar que compartilhou elétron? Não. Vai por mim. Vai por mim. Porque o que acontece? Quando esses orbitais são
sobrepostos, você tem a figura da direita. A figura da direita mostra um orbital grandão. O orbital grandão seria a junção disso tudo mais isso. Os elétrons eles foram desenhados aqui no meio, mas é muito importante que a gente entenda que eles não estão parados aqui no meio. Eles estão se movimentando, ó, eles estão fazendo isso aqui, ó, tá bem? De tal maneira que eles vão passar uma parte do tempo aqui, uma parte do tempo aqui. Então, a sobreposição de orbitais atômicos, que são os orbitais separados, vai me dar o que eu chamo de orbital molecular. E o que é importante você saber? O que mora num orbital molecular? Um par eletrônico. Ou seja, a ligação covalente é, no final das contas, um compartilhamento de par eletrônico. Tá? Agora, é muito importante que a gente já comece a olhar para esse processo de uma outra maneira, gente. A gente, muitas vezes no cursinho, a gente vem numa toada e algumas coisas começam a não fazer sentido, do nada. Uma das coisas que é meio estranha é a regra do octeto. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para a gente começar a desconstruir essa regra um pouquinho. É a frase que está aqui em cima, ó. É uma ligação entre átomos de não metais. Por que não metais? São os átomos que têm tendência de receber elétron. Estabelecida por meio de compartilhamento de elétron desemparelhado. Essa palavrinha é muito importante para a gente. Para começar a desconstruir o octeto, a gente vai começar a enxergar a coisa assim, olha, na verdade, o elétron que vai compartilhar não depende muito se o átomo vai ter 8 elétrons ou não. É verdade que isso acontece, e várias vezes acontece. Mas o que o átomo quer, na verdade, é compartilhar elétron desemparelhado. Então, por exemplo, por que o hidrogênio faz uma ligação? Porque ele tem um elétron desemparelhado. Por que o cloro faz uma ligação? Porque ele tem um elétron desemparelhado. Por que o oxigênio faz duas? Porque ele tem 2 elétrons desemparelhados. Qual é o nosso objetivo a construir esse conceito? É libertar a gente dessa história dos 8 elétrons. Por quê? Porque tem situações em que o átomo não se estabiliza com 8. E eu vou mostrar para vocês durante o assunto que para a gente usar a regra do octeto, a gente tem que fazer uma série de... Como é que eu posso dizer? A gente tem que cometer uma série de errinhos para chegar nisso. Então, muitas vezes, aquilo que para você não faz sentido, não está fazendo sentido porque, de fato, não está muito certo. É isso que eu quero dizer, tá bom? Então, vamos continuar até a coisa. Então, esse par eletrônico, ele está dentro de um orbital, tá bom? Esse orbital, gente, ele tem uma forma. O orbital possui forma. Isso é importante deixar claro no começo do assunto. Porque em vários momentos eu vou falar, olha, a forma do orbital. O orbital tem forma de bola. O orbital tem forma de halteres. A gente vai falar um monte de vezes algumas coisas. Então, eu preciso entender que o orbital, ele é uma região. E toda região, ela vai ter, para a mecânica quântica, uma forma definida. Que é onde o elétron fica lá dentro, oscilando. Eu falo oscilando, né? Porque, tipo, estou falando que o elétron é uma onda.
É mais ou menos assim. É como se os elétrons estivessem presos dentro de uma caixa, tá? A gente até representa uma caixa mesmo, né? A caixinha. Isso, ó, veio uma frase boa aqui. O orbital molecular é a região que compartilha elétron. Isso. E ele fica distribuído entre os dois átomos, né? Aqueles sinais de positivos são os núcleos, tá, gente? São os núcleos. Tá bem? Fechou. Então, tira print, que nós vamos seguir o baile. Como é que a gente representa isso? Então, eu vou começar contando a história que você conhece. A história do octeto. A história do octeto. Porque também é o seguinte, né, gente? Vamos parar para pensar. Se tudo na física e na química, todas as explicações vão evoluindo. A física já explicou a mecânica de um jeito, agora explica a mecânica pela mecânica quântica, né? Então, é natural que o conceito de ligação sofra mudança. Então, tipo, o conceito de octeto é um conceito que, é antigaço. A gente vai aos poucos mudando ele um pouquinho, de acordo com o nosso interesse, né, claro. Deixa eu ver aqui, ó. Professor, pode explicar melhor isso de ficar distribuídos? Pensa no seguinte, os elétrons estão se mexendo. Os elétrons estão se movimentando. Certo? Eles estão se movimentando assim, ó. Aqui, ó. Peraí. Eles estão fazendo isso, ó. Então, imaginem que eu tire uma foto do átomo. Quando eu tirar uma foto, o elétron vai ser pego em alguma posição. Plaque. Aí eu tiro outra foto. Plaque. Aí eu tiro outra foto. Plaque. Se eu pegar todas as fotos, eu vou perceber que o elétron está sempre dentro de um lugar. Esse lugar tem nome. É o orbital. Entende? Quando eu falo que o elétron está distribuído ali, ele está naquela região espalhada. Está se movimentando dentro de uma região. Sabe uma ideia que é legal de você materializar um orbital? Pensa num ventilador. Pensa no ventilador. Cada hélice é um elétron. Só que os elétrons estão andando, não estão? Então, quando você liga um ventilador, o que você vê? Você não vê hélice por hélice. Você vê uma mancha. É igualzinho. O orbital é aquilo. Você quer imaginar o que diabo que é um orbital? Imagina que aqui é um ventilador. É uma região onde você sabe que se você encostar, você vai meter a mão na hélice, não sabe? Mas você concorda que a hélice ela não está parada? Ela está meio que jogada ali dentro? Tá? Sabe como é que a gente pode chamar também o orbital molecular? De nuvem eletrônica. Vou até escrever isso aqui. Vou até escrever isso aqui. Que a gente vai usar também essa palavra. Nuvem eletrônica. Tá bom? Para dar essa ideia de que o negócio está disperso. Tá ligado? Então, quando a ligação é covalente, aumenta a superfície que esse elétron percorre? Sim. Eu vou repetir a pergunta, tá? Então, quando a ligação é covalente, aumenta a superfície que esse elétron percorre? Sim. E sabe o que é importante você perceber isso? Por isso que quando a gente chega nesse ponto da matéria, tem uma aula no cursinho chamada geometria molecular. A geometria molecular, adivinha o que é? A geometria das nuvens. Imagina os átomos, eles vão se ligando, as nuvens vão formando uma coisa que tem uma forma. Essa forma é a geometria. Essa nuvem, ela pode ser polar ou apolar.
Estão perguntando aqui também. Essa nuvem pode ser polar ou apolar? Pode. Quando que ela vai ser polar? Quando ela for torta. Por isso que eu falei da forma. Se essa nuvem for torta, ela é polar. Se essa nuvem for certinha, ela é apolar. Tá? Beleza, gente? Não desgruda da tela, velho. Essa aula é muito doida. Cada frase que eu falo tem 39 informações. Mas se vocês quiserem, eu repito as coisas, tá? Vão falando aí, tipo, que nem fizeram agora, ó, fala de novo esse negócio aí, que eu falo. Bom, vamos lá. Aqui. Bom, teoria do octeto. Pela teoria do octeto, o que a gente já sabe? O flúor, aqui está o flúor, ó. Tá? Essa distribuição que vocês estão vendo em branco, essa daqui, ó, é a distribuição eletrônica do flúor normal, tá? A camada de valência dele aqui é S2P5. S2P5. O flúor se estabiliza quando ele fica S2P6. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Tá? Essa configuração é a do neônio, que é o gás nobre. Lembra? A teoria do octeto fala que o átomo fica estável quando ele fica parecido com o gás nobre. Tá bem. Então, o flúor ele tem tendência a ficar com carga -1, ó. Quando ele se liga com metal, ok. Ligou com metal, metal deu elétron para ele, fechou a balada. Inclusive, a gente falou dele na aula de ligação iônica, lembra? A gente fez uma molécula, uma estrutura com flúor. Tá bom. Como é que ele pode se ligar a um outro flúor? Então, na ligação covalente, o elétron desemparelhado, porque aí tem uma questão que é o seguinte: qual é a camada de valência do flúor? É 2s2, 2p5. Agora presta atenção da importância da aula de distribuição eletrônica. Presta atenção porque ela é importante. Se a camada de valência é 2s2, 2p5, quer dizer que o flúor tem elétron na 2s2 e na 2p5. Na 2p5 ele tem 5 elétrons, então ele tem um elétron aqui, outro aqui, outro aqui. 3, 4, 5, certo? Quando eu faço a distribuição eletrônica do flúor, eu percebo que na camada de valência ele tem 3 pares, tá certo? E um elétronzinho desemparelhado, né? O que a teoria do octeto fala? Que o flúor quer ficar com 8. Quando você olha para isso aqui, ó, a teoria do octeto explica isso dessa forma. Porque daí o que ela fala? Olha, o flúor tinha 7, pegou mais um, ficou com 8. Mas eu queria chamar a atenção de vocês que o elétron que o flúor compartilha é o elétron desemparelhado. Isso faz uma diferença, tá bom? Beleza? Isso aqui que a gente acabou de mostrar é chamado de fórmula eletrônica. E essa daqui, ó, é a estrutural. Então, ó, fórmula eletrônica.
também chamada de fórmula de Lewis. Esse é outro que está em todas, hein? Tá? Essa outra fórmula é a fórmula estrutural. Tá bom? E aí as ligações, gente, elas são ligações diferentes da ligação iônica. Porque elas são ligações onde o elétron não foi transferido. Então é muito importante que a gente entenda que aqui não tem cátion e não tem ânion. Anota esta frase no teu caderno. Não tem cátion e não tem ânion, tá? Isso vai ter consequência depois lá na frente. Beleza? Até aqui tranquilos? Podem tirar print. Vamos treinar um pouco isso. Vamos treinar um pouquinho. Aqui, ó. Ó. Aqui eu tenho hidrogênio e oxigênio. Vamos montar a molécula de água. Tá bom? Ó. Aqui eu tenho hidrogênio instável. Hidrogênio estável. Só que para o hidrogênio ficar estável, então, ele precisaria receber um elétron. O oxigênio, ele tem uma versão instável e estável. Então, por exemplo, por que o hidrogênio não obedece octeto? Porque para o hidrogênio é mais fácil ficar parecido com o hélio, que é o gás nobre mais próximo da tabela periódica. Então não é bem que o hidrogênio não obedece ao octeto, é porque nem existe direito ao octeto. A questão é, o átomo fica parecido com o gás nobre. Tá? Beleza? Tá. Outra coisa importante, os elétrons que vocês estão vendo em amarelo estão desemparelhados. Tá? No oxigênio, eu tenho 2 elétrons desemparelhados. Tá? Olha só. Camada de valência. 2s2, 2p4. Por oxigênio. Certo? Então, veja o que vai acontecer. Ele tem 2 elétrons aqui. E aqui dentro do subnível P, onde eu tenho 3 orbitais, né? Ele vai ter um elétron aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Olha aqui, ó, gente. Esses elétrons que estão em amarelo são os desemparelhados. Então, o que o octeto fala? Que o oxigênio precisa de 2 para ficar estável. Tá bom. A gente vai começar a colocar a seguinte situação. O oxigênio faz 2 ligações porque ele tem 2 elétrons disponíveis. É por isso que ele faz 2 ligações. Tá. Ah, mas e os elétrons emparelhados? Esses elétrons emparelhados é um outro paranauê, mais conhecido como dativa. Então você tem isso, ó. Pronto. Aqui está a estrutura. Tá? Aí a gente começa a observar aquela questão, né? Que é um dos, para quem está começando a estudar química, é um dos dramas, que é a quantidade de ligações que um átomo faz. Ó, o oxigênio, ele está fazendo ao mesmo tempo 2 compartilhamentos.
um com cada hidrogênio. São compartilhamentos independentes, mas são dois. Então a gente vai dizer, né, aqui, que o oxigênio alcança a estabilidade fazendo duas ligações. Então, ó, estabilidade, peraí. Hidrogênio. Uma ligação. O que eu vou chamar de uma ligação a partir de hoje? Um compartilhamento. Uma ligação, gente, é um par de elétron. Guarda isso. Já o oxigênio alcança estabilidade com duas ligações. São as cada tracinho é um par de elétron. Tá bom? Agora, olha como vai fazer sentido isso que eu vou falar agora. Presta atenção. Presta atenção. Imagina que esses elétrons estão numa nuvem. Se essa nuvem for torta, a molécula é polar. Pronto. Ah, professor, calma, não entendi. Calma, a gente vai falando de novo, tá? Os elétrons estão numa nuvem. Lembra que a gente falou que a nuvem pode ser torta? Quando a nuvem é torta, ela é torta para um lado. Significa que a molécula tem uma região mais rica em elétron. Então, veja que só tem sentido falar que uma coisa é polar se a ligação for covalente. Substância iônica não é polar, ela é iônica. Só é polar quem tem nuvem torta. Só tem nuvem quem faz ligação covalente. Então você nunca vai ouvir falar, por exemplo, o sal. Não sei se você já ouviu, tá? Mas está errado. O sal de cozinha é polar, por isso ele dissolve na água. Não. Ele não é polar, ele é mais que polar, ele é iônico. É diferente, tá? É importante a gente aos poucos ir fazendo também essas distinções. Tá? Podem tirar print? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do que eu chamo de ligação múltipla. Ligação múltipla, você já viu isso em orgânica, com o nome de ligação dupla, tripla. Tá? O que é ligação múltipla? É um átomo compartilhar mais que um par de elétron com outro átomo. São compartilhamentos ao mesmo tempo. Tá? Então, ligações múltiplas são compartilhamentos. Peraí que tem uma pergunta aqui, já vou ler aqui. Compartilhamentos de dois ou mais pares eletrônicos. Na verdade, quando eu falo dois ou mais, são dois ou três, tá? Você tem ligação dupla e tripla. Tá? Peraí que tem uma pergunta aqui, gente, que eu não respondi. Peraí que acho que tem duas. Tem duas, ó. A primeira pergunta é a seguinte. Desculpa ter meio que passado a pergunta, tá? A teoria do octeto é para todas as ligações que a gente vai estudar nas aulas? Não. Por exemplo, tem átomo que vai estabilizar com 6 elétrons, tem átomo que estabiliza com 4, tem átomo que pode estabilizar com 8, mas também pode estabilizar com 10. Tem átomo que estabiliza com 8, mas pode estabilizar com 12 também.
Então, tem algumas situaçõezinhas, tá? Deixa eu ver que tem outra pergunta aqui. Tem mais duas aqui. Ai, peraí que eu tô com... Não tô conseguindo mexer na barra de rolagem. Aqui. Af. Só lamento. Tem outra aqui. Dan, o sal ser mais que polar, ou seja, ser iônico, significa que ele tem mais elétron tipo carga. Na verdade, o sal é... Porque assim, quando eu falo que uma molécula... Eu não quero dar muito spoiler desse assunto, tá? Eu vou tentar não entrar muito na discussão. Mas não é porque eu não estou querendo responder. É porque senão a aula vira um outro assunto. Mas é assim. No sal, o que eu tenho dentro do cristal? Positivos grudados com negativos, não é? Então, o sal é carga elétrica. O sal é feito de carga elétrica, só que tudo junto. Tudo junto. E o que a água faz? Separa. Beleza. Molécula não tem carga. Por mais que uma molécula seja polar, ela não é uma coisa positiva ou negativa. Então, uma coisa é você ser feito de cargas elétricas, todas juntas, que é o caso do composto iônico. Então, por que a água consegue dissolver bem um íon? Porque a água tem muita afinidade por cargas, já que a água é polar. Tá? O que acontece com uma molécula? Ela pode ter uma nuvem torta. Quando a nuvem é torta, a gente vai dizer que ela tem uma região mais negativa e uma região mais positiva. Fazendo uma comparação idiotinha, sabe aqueles pães que a gente compra de padaria? Que é um pão meio molinho, tipo brioche, e a parte de cima dele vem mais escurinha e a parte de baixo vem clarinha? Imagina isso. Imagina isso. Isso seria uma molécula polar. A gente vai discutir isso, tá? Por que eu falei que eu não queria dar spoiler? Porque a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Não daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Outra pergunta aqui. Todo composto é assim? Não. Todo composto iônico é assim? Assim como sal? Todo sal é iônico. Na verdade, sais são compostos iônicos. Não existe sal molecular. Por exemplo, você nunca vai falar que um sal é polar ou apolar. Sal é iônico. O que é polar ou apolar? As moléculas orgânicas. Você pode perceber que na orgânica, você desenha um monte de tracinho. Um monte de tracinho. Por que você desenha tanto tracinho? Porque lá só tem a metal. Lembra dos elementos da orgânica? Quais são os principais? Os chomps. Carbono, a metal. Hidrogênio, a metal. Oxigênio, a metal. Nitrogênio, a metal. Então, são dois mundos completamente diferentes. Pode perceber que a química inorgânica ela é muito diferente da orgânica, quando você estuda no cursinho. Por quê? Porque na química inorgânica, a maioria dos compostos são iônicos. Sal, base. Na orgânica, a maioria dos compostos são covalentes. Tá bom? É muito legal quando a gente tem essas percepções, porque isso ajuda. A gente esclareceu um monte de conceitinhos. Bom, como que funciona essa múltipla? Vamos pegar exemplo. Não vou ficar discutindo muito conceito. É exemplo. Então, vamos pegar uma molécula muito famosa com ligação múltipla, o O2. O que acontece no O2, gente? No oxigênio, eu tenho elétrons desemparelhados. Esses elétrons desemparelhados, eles podem ser compartilhados ao mesmo tempo com outro átomo, desde que ele também tenha dois desemparelhados. Então, aqui acontece a formação de uma nuvem eletrônica. Assim aqui, ó, isso é uma nuvem.
tá? E esse aqui é outra nuvem. Só que na orgânica, o teu professor vai chamar de ligação sigma e pi. Lá na orgânica. Uma vai chamar sigma, outra vai chamar pi. Por que a gente vai dar nome para elas? Porque nós vamos aprender que elas têm forças diferentes. Lembra que a gente discutiu força de ligação? Aquela história de energia, aquela questão, ela tinha um motivo para estar lá. A gente vai aprender, por exemplo, que quando um átomo faz ligação dupla, uma ligação é mais fácil de quebrar que a outra. É muito doido. Tem uma explicação. Depois a gente fala sobre isso, tá? A ligação dupla, que é o que a gente vai chamar de ligação dupla, né? Ela vai ser representada assim, ó, por dois tracinhos. Tá aqui. Isso é uma ligação dupla. Tá? Uma outra molécula que é muito famosa, que a gente usa também para representar, é a molécula de nitrogênio. Tá? O nitrogênio, gente, ele é da 5A. 5A. E dos 5 elétrons que ele tem na camada de valência, 3 estão separados. 3. Tá? Então ele faz 3 ligações. Tá? Na teoria do octeto, como é que ela vai explicar isso? Ela vai explicar, olha, um outro nitrogênio vem aqui, emparelha. Ó. Opa, eu desenho a mais aqui, sem querer. Tá. Aí vão começar a acontecer os emparelhamentos, ó. Primeiro elétron. E aí o que começa a acontecer, né? Como os elétrons são compartilhados, eles passam a completar ao mesmo tempo a camada de valência dos dois. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu só voltar um pouquinho aqui nessa figura, ó, aqui. Esse oxigênio agora, ó, ele está com 8 elétrons. Então, à primeira vista, a teoria do octeto ela faz um baita sentido. Ó, aqui ele tem 2, 4, 6 e 8. Tá? Agora, no nitrogênio, ó. Aqui vem mais 2, ó. E a camada de valência vai completando. E aqui também. Tá vendo? Beleza? Como é que eu represento isso? Na fórmula estrutural. Tá? Tem uma questão ali que tipo, enfim, não vou falar muito sobre isso. Por que o átomo não pode fazer mais do que tripla? Não é importante você saber isso. Tá bom? No momento oportuno eu vou comentar um pouco sobre isso, mas não é importante. Tá bem? O que pode acontecer também? Alguns átomos podem fazer ligações múltiplas e simples. E simples. Você tem outras situações, tá? Por exemplo, vou pegar uma molécula famosa aqui. Essa aqui, ó. H2CO. Essa molécula anorgânica ela é bem famosa. Nessa molécula, o carbono é o que a gente vai chamar de elemento central. Tá? Quando a molécula tem vários átomos, tem sempre um átomo que fica meio que no meio, que é um átomo que faz muitas ligações. Tá? O carbono, ele é um elemento que tem 4 elétrons na camada de valência. Tá bom?
Olha o que ele vai fazer para se ligar com os 3 átomos. Ele vai se ligar com o hidrogênio, com outro hidrogênio. Então aqui ele faz um compartilhamento, ó. Tá vendo? E aí ele vai completar. Aqui ele já estabilizou os hidrogênios. Os hidrogênios já se estabilizaram. Tá? Agora, a última estabilização vai ser com oxigênio. Ó. Os eletrãozinhos. Então aqui vem um compartilhamento, ó. E outro aqui. Olha lá como a teoria do octeto vai fazendo sentido, de fato. Né? É tipo, eu fico falando da teoria do octeto como se a teoria do octeto fosse um absurdo. Faz sentido, porque se você olhar aqui, o carbono está com 8, o oxigênio está com 8 e os hidrogênios estão que nem o hélio. Tá? Na estrutural, fica tá? Essa é a fórmula estrutural. Beleza? Pessoal, podem ir tirando print, deixa eu ver que tem pergunta aqui. Peraí, deixa eu ver. Ah, então, bom, acho que eu já respondi uma das perguntas aqui que tinham feito. São só ligações entre o mesmo elemento? Não. Não. Podem ter ligações com elementos diferentes aqui, haja visto o carbono. Depois eu vou colocar ali, tá? Tipo, onde colocar cada pontinho? Onde você quiser. O que acontece? Tem uma questão aí que você vai pegando um pouco de prática com o tempo. Por exemplo, quando eu vou desenhar o nitrogênio, eu sei que ele tem 3 elétrons desemparelhados. Quer ver? Eu vou desenhar uma outra molécula aqui. Essa daqui é bem legal. Tem uma molécula que é meio famosa em exercício, que é essa daqui, ó. Ela chama hidrazina. Combustível de foguete. Volta e meia ela aparece em vestibular. Nessa molécula, os nitrogênios, eles vão se ligar entre si. Então, como eu sei que eles vão se ligar entre si, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar um nitrogênio assim, ó. E o outro com a mãozinha dada nele, ó. Você vai colocando... O que é importante você saber? Sempre que você desenhar o nitrogênio, você vai ter que desenhar 3 separados. Se voltar para cima, para baixo, não importa. Mas tem que ser 3 separados. Por quê? Porque são os elétrons desemparelhados. Senão, o aluno começa a falar, então, mas por que ele não usa esses dois aqui, Danilo? Ele não usa esses dois porque eles estão emparelhados. Quando o elétron está emparelhado, é uma outra história. Então, mano, enfim. Aí, respondendo a tua pergunta, para eu não fugir dela. Então, você vai desenhar como ficar mais confortável para você fazer o desenho da molécula. O que significa isso que eu estou te dizendo? É prática. Aqui é um outro momento. Tem os momentos de divisores de água, que eu sempre falo, não tem? Lá na física tem alguns, aqui tem outros. Aqui é o momento em que você vai ter que fazer isso em algum momento. Você vai ter que pegar um dia, pegar uma folha de papel, sentar e falar, eu vou fazer isso aqui durante 1h30, 2 horas. Pega todas as moléculas que você conhece e tenta desenhar a estrutura. A gente vai fazendo. Durante o ano, nós vamos fazer um monte, tá? Mas vocês precisam ter essa destreza, tá? Porque sempre tem um aluno que me pergunta assim, Danilo, como é que você sabe que o nitrogênio está ligado com o outro? Porque eu já fiz essa molécula uma vez. Porque eu já vi alguém fazer. Então, tem algumas coisas, gente, algumas habilidades que elas requerem mesmo prática, memorização.
tem isso, né? Então, ó, aqui fica assim, nitrogênio. Aí, como são 4 hidrogênios, eu vou colocar um aqui, um outro aqui. Aqui não vai ter nenhuma ligação múltipla, viu, gente? Aqui, ó. E outro aqui. Ó, faz a conta do octeto aqui. Então, ó, você vê, por exemplo, respondendo a tua pergunta bem objetivamente. Quando eu fui desenhar o N2, eu desenhei as bolinhas sozinhas, apontadas assim, uma para o lado da outra. Por quê? Porque eu sabia que eu ia fazer tripla. Então, eu já desenhei as bolinhas de uma de frente para a outra, ó. Ó, ó. Agora, aqui eu não tive essa preocupação. Eu não tive, tá? Então, ó, aqui fica... Como é que fica a fórmula estrutural? A estrutural fica H, N, N, H, H e H. Tá bom? Tem uma pergunta aqui no chat, peraí. Ligações múltiplas só ocorrem entre o mesmo elemento? Não. Não. Olha aqui, ó. Respondendo a sua pergunta. Carbono com oxigênio. Aqui, ó. Quer ver um outro exemplo? Gente, tira print dessa tela aí. Tira print. Que eu quero trocar de tela para a gente fazer mais exemplos. Ó. Olha essa aqui, ó. HCN. HCN. HCN, gente, o carbono é o elemento central. Ó, olha a história do como eu desenho os pontinhos. Como o nitrogênio vai fazer tripla, e eu sei que ele vai fazer tripla, eu desenho assim, ó, um de frente para o outro, para você ir emparelhando. Na verdade, o que a gente está fazendo assim, de maneira muito lúdica? Quando você coloca um elétronzinho na frente do outro, o que você está fazendo sem saber? Você está emparelhando os elétrons desemparelhados. Olha aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aí, coincidentemente, atinge o octeto. Tá? Aqui, ó. Tá? Quer ver? Aí, assim, tem vários exemplos, tá, gente? Vários exemplos. Onde que acontece muito ligação múltipla? Na orgânica. Na orgânica. Tá bom? Quer ver alguns casos famosos? Isso aqui é a molécula de acetileno, não. De etileno. Olha como é que é a estrutura dela. Ó, 2 carbonos e 4 hidrogênios. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, ó. Você vai percebendo, conforme você vai desenhando, você vai percebendo que existe um padrão, a natureza tem um padrãozinho. Ó. Por exemplo, átomos como hidrogênio, eles estão sempre nas extremidades da molécula, porque eles só fazem uma ligação. Aí aqui eu vou aparecer a dupla, ó.
Tá vendo? Ó, estrutural. Então, gente, uma coisa que eu quero deixar muito claro para vocês. Por que é importante a gente seguir uma ordem de conteúdo? Porque você não pode chegar no primeiro dia do cursinho e se deparar com isso aqui, ó. Não é todo aluno que sabe isso. Olha o tanto de coisa eu tive que fazer para chegar até aqui. Então, quando a gente estuda com muita frente, o problema acontece por causa disso. Porque falta uma lógica. É como se você estivesse assistindo um filme, mas imagina que você está assistindo um filme em 4 televisões. E cada televisão está passando uma parte do filme. É isso que acontece. Ah, eu vou estudar física. Você vai estudar 4 físicas. E isso às vezes atrapalha, cara. Tem vezes que não é tão ruim, não, mas às vezes atrapalha. Um outro exemplo aqui, ó. Só mais um, vai. Esse aqui é o acetileno. Acetileno. Esse aqui, o carbono faz tripla. Ó. Aqui. Tem um hidrogênio aqui. Tem um hidrogênio aqui. E o resto é carbono, carbono. Uma, dupla, tripla. Pronto. Aí você vai começando a perceber que até pelo jeito de eu desenhar, as moléculas vão apresentando formas diferentes, que é a geometria delas. Tá? Aqui vai ficar assim, ó. Tá? Tudo bem? Repito, isso aqui é um assunto que a gente vai fazer quase toda vez que a gente estiver estudando molécula na orgânica. Então, não se preocupem, porque com o tempo isso vai entrar no repertório de vocês, tá? Algumas a gente decora mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que não. Podem tirar print então, gente, por favor. Podem tirar print.